para explicar a invasão do Iraque, nós temos que olhar para o que aconteceu em 2001, né, que era o ataque das duas torres. Havia uma forte inclinação de que Saddam Hussein tinha protegido, tinha assumido da Al-Qaeda, tinha protegido dentro do Iraque grupos da Al-Qaeda, né? Tudo isso, de algum modo, era válvula de escape para um ataque que, no contexto de 2003, tinha um outro sentido completamente diferente. Eu repito, a memória veio por inteira. Foram 28 países, foi um grupo de apoio de quase todos os países europeus, Portugal, Espanha, até mesmo o Brasil participou com apoio simbólico nessa incursão contra o Iraque. Outro contexto, outro mundo. Hoje, no contexto de hoje, com o trato que os Estados Unidos dá aos seus aliados, vamos conversar com o Japão, com Coreia e com a Europa Ocidental, para ver se eles concordariam de qualquer tipo de coisa semelhante como fizeram com o Iraque. É outra realidade, Viário, completamente diferente. Seria inviável uma situação como essa. Muito bom. Muito bem, 21h31, Pedro Zambarda. Vamos ler alguns superchats. Tem poucos superchats, mas a turma está colaborando. Agradecer a Vitória Pureza. Agradecer ao Ricardo em Prosa. Obrigado pela ajuda, meu querido. Muito obrigado ao Sérgio Aguiar, que é um esforço da equipe toda, né, Viário? Boa noite, parabéns ao DCM pelas entrevistas. Elas nos fazem refletir sobre vários e diversos assuntos, como Master, Polilaminina e aí outros. Estava com dificuldades no celular e no notebook para fazer os superchats, agora parece ok. Tamo junto. Eu queria dizer até que o professor Leonardo Trevisan, professor, o senhor viraliza muito, as suas análises, elas dão muita audiência, viu? Pelo embasamento, pelas colocações, é muito bom. Fábio Automatizo Tudo. Trevisan, tem navio de guerra americano com perrengue? A pergunta é engraçada. Eu adoro humor, eu gosto muito de humor. É isso mesmo, eu gosto que as coisas fiquem mais simples, né? Há um mito, né, de que tudo funciona bem com a tecnologia americana, é que nada encrenca, nada faz. Que não explodiu o foguete. As coisas não são bem assim, né? Somos todos iguais, né? Tem gente que erra, tem equipamento que não é bem aquilo, tem gente que vendeu gato por lebre, inclusive para o exército americano. Então, vamos devagar, né? Eu acho que ele tem toda a razão de dizer que o problema a humanidade é assim, não é só lá, né? É só quem lida com o público que sabe que as coisas acontecem, né? Não é assim. Muito bem. Pedro? Fantástico. Chegou mais dois aqui, o Rodrigo mandou: não foi incompetência da rua, é que eles não quiseram fazer com a Ucrânia o que os Estados Unidos fizeram no Iraque, atacar toda a infraestrutura aérea e administrativa. O que você acha, professor? Veja bem, né? Imaginar atacar toda a infraestrutura ucraniana significaria, veja bem, né? Só por uma lembrança, por um erro tático, não é? Um grupo aerotransportado foi colocado na periferia de Kiev. Eles desceram e ocuparam uma região. Eles não sabiam o que fazer. Eles tinham um problema sério para serem retirados de lá. Não tinha sentido. Isso não era a imprensa ocidental que estava dizendo apenas, né? Os erros se multiplicaram. Todo mundo lembra que não era a Segunda Guerra Mundial. Uma coluna de 60 quilômetros de tanque era um alvo preferencial para os drones. A guerra tinha mudado e velhos generais russos não tinham percebido. Isto não quer dizer que a Rússia não foi ágil o suficiente para mudar toda a tática. Putin percebeu, retirou os generais, concentrou, lembra que ele tirou a área do centro, concentrou do norte e oeste, concentrou no sul e leste, os 4 territórios que ele tomou, que era o que mais lhe interessava. A gente tem que entender por que é o significado de Ucrânia. O significado de Ucrânia para a Rússia é de proteger a fronteira russa. É isto. A Rússia isso tem um sentido histórico para os militares russos. Não precisa brincar com as palavras. Napoleão e Hitler, né, usaram a Ucrânia para chegar a Moscou.
Presta atenção nisso. Né? Então, havia claramente uma intenção da Rússia de ter fronteiras seguras. Isso significa que a Rússia quer reconstruir o Império Soviético? É mais ou menos isso mesmo. Né? É exatamente o que disse o Obama, uma potência regional. Né? Agora, que erros foram cometidos bastante significativos, que concepções militares. Hoje, 4 anos depois de guerra, a Rússia modernizou completamente sua visão de guerra. Ela usa os drones como ninguém ali. Hoje ela tem. É verdade que a maioria desses drones são iranianos, é o Shahed iraniano. Mas é outra realidade. A Rússia atualizou seus comportamentos de guerra, não há dúvida. Mas que no começo ela tinha comportamentos de guerra um pouco ultrapassados, isso é indiscutível. Muito bem. Pedro. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês que estão chegando aqui da turma toda. Agradecer ao Humberto Anki que mandou. Mas o que deixar sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela? O que a gente pode concluir, professor? E o que você falou do arsenal russo e do PIB, né, professor? Explica por que eles não fizeram nada no caso da Venezuela, né? O caso da Venezuela, na verdade, você tem aí uma situação que nós, sabe, uma coisa característica dos anos 40, 50, era uma mínima transparência no ar, né? Foi deixado muito claro, né, em Yalta, que por sinal é na Crimeia, né, como é que eles tinham dividido o mundo depois de massacrar os nazistas, né? O Stalin e o Roosevelt sentaram em Yalta, em fevereiro de 45, e dividiram o mundo. Essa divisão já aconteceu por baixo do pano. Isso é indiscutível. A América, como tal, olha a nova política de segurança nacional dos Estados Unidos. Até pela postura do governo Lula, né? O governo Lula conversa com o mundo, mas ele mantém alinhado a ele aos interesses americanos, né, professor? Não, porque a geografia é a geografia, meu caro. Então, todo o contexto americano, de América, ficou para os Estados Unidos. A Europa Ocidental ficou para os Estados Unidos. Vários analistas internacionais muito competentes fizeram análise de que essa divisão é muito prejudicial ao Ocidente, porque, agora abre aspas, e isso precisa ser dito, o século XXI será um século asiático. A Ásia vai crescer, segundo todos os cálculos nos próximos 10 anos, mais da metade do que o PIB vai avançar no mundo. Em outras palavras, cuidado, a Ásia vai crescer bastante, né? A Rússia não fez nada na Venezuela porque sabia dessa divisão, conhecia dessa divisão. Para quem acha que a Rússia tem grandes poderes e tudo mais, eu tinha esquecido. Pensa na situação com que a Rússia saiu da Síria, agora que o Assad caiu. Observe o que aconteceu, dá um Google lá e observe o que aconteceu no porto de Tartus. A Rússia precisou retirar seus navios. O porto de Tartus tinha sido entregue pela Síria para a Rússia para ela proteger a Síria. Quando a Síria caiu, a Rússia saiu de lá. A Rússia colocou seus navios e os seus cargueiros em alto mar para que não arrumasse uma encrenca. Atenção, a Rússia não tem condição de enfrentar 2, 3 guerras ao mesmo tempo. Não é a China, não é os Estados Unidos. Observe o PIB. Então, ela não podia mesmo estar aqui na Venezuela. Quem estava na Venezuela de antes, Pedro, e ali continuou de uma forma muito clara, foi a China. A China alertou. Nós temos contratos. O porta-voz chinês alertou. Nós temos contratos sobre a compra de petróleo. E o petróleo que da Venezuela continua saindo para a China. Porque isso tem sentido. A Rússia é outra realidade. A Rússia entrou muito mais na Venezuela como um fornecedor de alguns equipamentos militares. Nada além disso. Quem, de fato, financiou o governo chavista, que tem dívidas bem grandes com o governo chavista para serem pagas em petróleo, foi a China. Agora, professor, voltando um pouquinho à questão, quando o senhor falou assim que pode ser que seja isso de uma
uma nova União Soviética e tudo mais. E o senhor falou muito bem ali do fortalecimento da fronteira, porque a Ucrânia, na verdade, foi aquela grande planície por onde entrou Hitler e entrou Napoleão. Mas aí eu lhe pergunto, e os países bálticos, não teria aí um olhar especial o Putin futuramente? A gente pode descartar Letônia, Estônia e Lituânia? Os países bálticos é uma situação bem precisa, é uma espinho atravessado na garganta da Rússia há décadas, né? Não adianta tapar o sol com a peneira, isso aconteceu. Qual é o tamanho desses países, né? Ali no Mar Báltico, talvez, o maior ameaçado seja a Suécia, né? Isso sim. Agora, as repúblicas bálticas são pequenas. A gente sempre precisa lembrar que a Rússia tem 1.400 quilômetros de fronteira com a Finlândia, que é um país minúsculo, de 5 milhões de habitantes. E a Rússia sempre os respeitou. Desde o Stalin, que ele tentou tomar a Finlândia é um caso muito especial, porque tem um inverno todo público, tem uma temperatura toda pública, nem os russos aguentaram. Então, vai com calma. Né? Imaginar que a Rússia vai avançar para cá, criaria uma situação e avançar exatamente para quê? Né? Tomar os estados bálticos para quê? Né? Você faz guerra, nada mais é do que a continuação da política sob outras formas. Né? Qual o interesse que teria lá, né, professor? Qual o interesse? Né? É diferente Suécia. Mas é preciso ver que a Suécia voltou à OTAN depois de mais de 200 anos de neutralidade, porque o partido de direita ganhou a eleição. É preciso entender isso. Então era um mote, a vida do medo e tudo mais. Né? Quando você olha para o desenvolvimento sueco, a Suécia tem uma indústria militar bastante competente, exportadora. Quando você olha para isso, a Suécia pode ter alguma situação mais tensa. O restante, os bálticos, seria uma situação que provocaria uma tal reação internacional para uma conquista que é bem pequena. Né? Não justificaria. Não justificaria. Né? Não teria, ela pode ter algum significado tático, nenhum significado estratégico e nenhuma razão econômica. Né? Muito bem. Pedro? Mais alguns superchats aqui, tá bem pouquinho, gente. Vamos contribuir mais que é necessário. Agradecer ao Thiago Andrade, que está aqui com a gente, e o Rodrigo PR mandou. Eles se retiraram dos arredores de Kiev, né, para dar uma alternativa ao Zelensky para assinar o acordo com a Turquia em março de 22. Aí o Boris Johnson ferrou tudo. É uma leitura, né? Eu respeito todas as leituras, mas... Tem muita propaganda russa, professor? Tem. Né? Os russos sempre foram hábeis nisso, né? Tem uma velha imagem em torno de que a Rússia, né? Tem muita propaganda. O Putin se beneficia dessa coisa, né? Eles acharem que ele é sim, o Putin faz disso um alarde que, né? Eu insisto, né? Quais são as dimensões reais da Rússia, né? É claro que você com a Rússia vale aquele exemplo eterno do Tolstói, Guerra e Paz, né? É fácil invadir a Rússia, é difícil sair, né? Porque o general inverno é duro, né? Então, de alguma forma, alemães aprenderam isso, franceses aprenderam isso, né? O último que aprendeu isso foram os ucranianos, que tomaram um pedaço de Kursk, que estava sem vigilância, né? E é exatamente o mapa aí, que tomaram um pedacinho de Kursk porque estava sem vigilância e não se deram muito bem, né? Porque os russos cercaram e dizimaram. Então, vamos devagar, né? A Rússia de fato, a Santa Mãe Rússia, de fato, tem sempre um contato importante. Mas daí imaginar que ela teria força e projeção internacional para ter o mesmo jogo que tem a China, é bom a gente não esquecer quando fala de China, né? Dos 193 países que compõem a ONU, 156 deles têm corrente de comércio, soma de importação e exportação, maior com a China do que com qualquer outro país.
Isso sim é projeção internacional. A gente acha que é só o Brasil que tem 35% de exportação e 28% de importação da China. Não é não. Né? São os mais de 150 países dos 190 conhecidos. Isso é projeção internacional, né? É diferente da Rússia.